em 31 metros. Pela internet, radio9dejulio.com.br e nas redes sociais. Acesse @Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho Católica. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. São Paulo, Brasil. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Cristo é a palavra. Deve ficar em nós, habitar em nós sempre. Hoje, no nosso Acontece na Igreja, temos um convidado especial, o professor Jack Brandão. Desvenda o mistério do Santo Sudário. O que os primeiros séculos do cristianismo esconderam sobre o Santo Sudário? No segundo volume, A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja, o renomado pesquisador, professor doutor Jack Brandão, desvenda mistérios históricos e religiosos, em meio a conflitos de impérios, reinos e califados. A obra, publicada pela editora Lumen et Virtus, foi lançada no último dia 29 de março de 2025, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Esta nova edição, o autor explora como o sudário guardado na cidade de Edessa, sob a forma do lendário Mandilion, foi resgatado das mãos muçulmanas e levado a Constantinopla, tornando-se peça central na história da Igreja. Além disso, o livro mergulha nos bastidores do poder, nas perseguições contra os cristãos e nos debates teológicos sobre a verdadeira natureza de Cristo e o uso de imagens sagradas. Com mais de 30 anos de pesquisa, o professor Jack Brandão é um dos maiores especialistas sobre o sudário no Brasil, unindo arte, ciência e fé, para analisar sua autenticidade e impacto histórico. Agora, ele convida leitores e estudiosos para um mergulho nesse intrigante universo. Boa tarde, professor Jack, bem-vindo ao nosso programa. Que bom tê-lo aqui conosco, com um assunto tão gostoso. Boa tarde, padre, tudo bom? Eu fico feliz de estar aqui na 9 de Julho mais uma vez. É gratificante poder anunciar e falar dessa relíquia que nos rememora de modo especial a paixão de Cristo, num período tão especial que é exatamente a Quaresma, quando nós nos preparamos exatamente para essa semana que nós chamamos de Semana Santa, que vai mostrar exatamente, vai revelar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Certo. E o texto que me deram aqui é provocante, né? Faz até pensar e fazer a pergunta: o que os primeiros séculos do cristianismo esconderam sobre o Santo Sudário? Bom, na realidade, os dois livros são intrigantes, porque quando nós falamos em Sudário de Turim, nós temos de lembrar o seguinte: a história, basicamente, vamos dizer, entre aspas, a história oficial, diz que o sudário aparece simplesmente no século XIV, na Europa Ocidental. Só que parte da história, aquela que se refere de modo especial a Constantinopla, a cidade de Edessa, que era nos confins praticamente do antigo Império Romano do Oriente, pouco é falado. Ou se não, quando é falado, é mostrado com uma forma muitas vezes nebulosa, em que há muitos elementos míticos e que fogem, muitas vezes, à própria realidade. Então, eu procuro, com essa obra, desvendar exatamente estes mistérios. Por quê? Porque parte da história do sudário está intimamente ligada com a própria história da Igreja. E é exatamente isso que eu quero mostrar para o leitor, para que o leitor possa também conhecer a fé de uma forma um tanto diferente. Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas têm fé, mas nunca questionaram a própria fé.
Então você pensa, ué, você realmente tem fé? Tanto é que, infelizmente, basta, por exemplo, um evangélico chegar perto de um católico assim, e meia dúzia de palavras ele se deixa, entre aspas, batizar na outra igreja, etc, etc. Por quê? Porque, infelizmente, conhecemos muito pouco. E é exatamente isso que eu procuro fazer com essa obra, que é uma obra que vai ser uma obra com umas quase 3 mil páginas. Já tem 1.000, com 2 volumes, né? E nós teremos mais 3 volumes que vão exatamente trabalhar essa questão. O Sudário de Turim, juntamente com a igreja, um influenciando o outro e um se deixando levar pelo outro, de uma forma ou de outra. É verdade. E o que o senhor fala é muito importante, o cristão católico precisa se formar, tornar a fé, que é uma adesão e submissão a Deus, mas que pode ser fortalecida com o nosso estudo, com o nosso conhecimento. E às vezes, isso que o senhor falou aí, de chega uma pessoa e apresenta outra coisa, já nega e vai ser batizado em outro lugar, a pessoa nem sabe o que é a excomunhão por abandono de fé, né? Não por cisma, não por heresia, mas por apostasia. Exatamente. Quando eu me deixo batizar em outra fé, eu estou apóstata, estou excomungado, né? Então, o senhor já nos sugere um outro programa para um outro assunto, olha que beleza. Mas, professor, qual a importância de Mandilion e Edessa para a história do Sudário, e como foi esse processo da transferência de Edessa para Constantinopla? Bom, é uma coisa muito interessante o que o senhor está perguntando, porque grandes historiadores, de modo especial Ian Wilson, que foi um historiador inglês, ele começou a sua pesquisa buscando a origem do Sudário, até onde foi possível na história buscar resquícios históricos que falem do Sudário de Turim. Diante da pesquisa dele, diante da pesquisa com a qual eu trabalho há muitos anos, nós chegamos à cidade de Edessa. Para muitas pessoas, a cidade de Edessa é uma cidade desconhecida. Só que a cidade de Edessa era a capital de um reino chamado Osroene. Este reino foi o primeiro reino cristão da história que nós temos. Antes mesmo do cristianismo ser tornado uma religião oficial, por exemplo, do Império Romano, Osroene, que estava nas franjas do Império Romano e que era sempre disputado ou por Roma ou pelos persas, e depois entre os romanos e os muçulmanos, já havia se tornado cristã. A cidade floresceu na cidade de uma tal maneira que grandes igrejas foram construídas lá. Quando o Império Romano quando no Império Romano ainda existiam as domus ecclesia, ou seja, quando não havia igrejas como nós conhecemos um templo no Império Romano, Osroene, ou seja, Edessa, já possuía grandes igrejas, e igrejas belíssimas, que até os muçulmanos falam e contam como uma das igrejas mais lindas, por exemplo, do Império Muçulmano era em Edessa, só para nós termos a ideia. Só que o que acontece é o seguinte, a cidade de Edessa e o Sudário de Turim, naquele momento, era chamado de Mandilion. Só que a história se perde nesse momento. Por quê? Porque não há fatos históricos comprovados que nos façam rememorar e retomar essa história. Então, o que acontece é o seguinte, nós sabemos que, por meio da mitologia, muitas vezes de mitos, de histórias, dizia-se que havia um rei na cidade de Edessa que estava com uma doença muito grave. E este rei ouviu falar de Jesus Cristo, porque a fama de Jesus se espalhou pelo mundo oriental naquele momento. E ele pede, segundo essa lenda, que Jesus fosse à cidade e o curasse. E ele manda, segundo essa lenda, uma carta a Jesus. E Jesus responde, dizendo que não podia,
porque ele tinha uma missão com o povo judeu naquele momento, ele não poderia ir. Mas manda uma imagem sua. E essa imagem cura, faz com que este rei fosse curado. A lenda, como toda lenda, sempre há um fundo de verdade. Segundo as minhas pesquisas, eu acredito sim que de Jerusalém, o sudário de Turim, ou seja, o pano que envolveu o corpo de Jesus no seu sepultamento, foi salvo. Eu acredito que tenha sido São João. Por quê? São João era jovem, e como jovem, ele era alguém que conseguiria quebrar determinadas regras. E quando eu digo quebrar determinadas regras, nós temos de pensar o seguinte: o pano sepulcral era um objeto extremamente impuro. Ou seja, judeu algum poderia tocar nesse pano. Só que nós temos de pensar o seguinte: Jesus foi morto na Sexta-feira Santa e no sábado de Aleluia também estava morto. Quando os apóstolos visitam o seu túmulo no domingo de Páscoa, de manhã, logo após as mulheres terem ido, eles veem os panos ali. Só que naquele primeiro momento, é óbvio, não se tinha ideia da ressurreição. As palavras de Jesus haviam sido esquecidas. Só que para aqueles apóstolos, de modo especial para João, aquilo foi um baque, provavelmente. Por quê? Você perdeu o seu mestre, que foi morto. Além de ter perdido o mestre, roubaram o corpo do mestre e deixaram os panos. Provavelmente, eu quero acreditar nisso, ele deve ter enrolado esse pano, que já estava enrolado, e esconde. A história foi fazendo com que esse pano fosse guardado por personalidades da igreja, até chegar a um local seguro, que era exatamente o reino de Osroene, na cidade de Edessa. E lá ele acaba sendo guardado e escondido por alguns séculos, até que no século VI, ele é redescoberto, escondido na muralha ocidental da cidade. Houve uma grande inundação que dizimou quase toda a cidade de Edessa foi praticamente destruída. Isso é fato, isso é história. O imperador Justiniano manda uma grande soma de dinheiro para reconstruir essa cidade. E nessa reconstrução encontram a imagem de Jesus, o chamado mandilhão. Eles chamam de mandilhão, que para eles era a representação apenas do rosto de Jesus. Por quê? Porque como o pano era um pano sepulcral, eles também evitavam o contato. Então criou-se a ideia de que aquela imagem era a imagem que Jesus havia mandado para o rei Abigar. E a partir do momento que se descobre isso, o que acontece? Uma imagem de Jesus começa a ser pintada e há uma mudança paradigmática. O que eu quero dizer com isso? Na história da arte, nós podemos reparar que as primeiras representações de Jesus era um homem jovem, sem barba, com cabelo curto e usando roupas romanas. Só que o que acontece é o seguinte, era um verdadeiro Apolo, um deus Apolo, vamos dizer assim. Quando descobrem o sudário e fazem a imagem da representação de Jesus, a partir do mandilhão, o que acontece? Essa imagem de Jesus com barba, com um rosto mais sisudo, com um rosto maduro e de cabelos compridos, passa a se tornar o quê? O paradigma, o modelo de Jesus Cristo. Então, o mandilhão, ele se torna um ponto de referência e de mudança na própria imagem de Jesus. No século X, no ano 944, o imperador romano Lecapeno, o imperador romano do Oriente, o que ele faz? Ele manda um exército, praticamente,
para retirar este pano sagrado da cidade de Edessa, que já era dominado pelos muçulmanos. Foi um período, no século X, isso é documentado, isso é registrado tanto por muçulmanos quanto por romanos do Oriente, que eu quero dizer. Isso é documentado. O imperador manda os seus exércitos chegar próximo à cidade, começa a conquistar cidade por cidade na região e chega às portas de Edessa. Só que o general não ataca a cidade. O general fala o seguinte: olha, vamos dar tantos quilos de prata para vocês, vamos soltar tantos prisioneiros, e não vamos atacar sua cidade. Mas nós queremos uma única coisa: o pano sagrado. E a partir daí, este pano é retirado da cidade de Edessa, é levado com toda a pompa e chega a Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Quando é apresentado ao povo, é apresentado ao patriarca e aos bispos e padres da região na época. Essa é a grande importância. E vai ser chamado deixa de ser chamado mandilion, que é um pano de rosto, é como se fosse um sudário mesmo, que era um pano de cobrir o rosto, e no século XIV vai para a França. E aí é uma outra história, né? Dá para perceber a paixão do senhor, o amor do senhor ao falar sobre isso. Mas a gente tem pouco tempo. Eu vou ainda ousar fazer mais uma pergunta, né? Sim, sobre os argumentos principais a favor da autenticidade do sudário, sobre teste de carbono 14 realizado em 1988, sobre a frequente questionar sobre esses testes e o que há de novo no debate. Bom, quando nós falamos em sudário, eu fiz um grande trabalho com vários artigos escritos em revistas do Brasil e do exterior, mostrando que, primeiramente, a história da arte comprova a veracidade do próprio sudário. De que maneira? Como eu havia dito anteriormente, a arte antiga, a arte grega, romana, assim como a arte renascentista, que vai imitar os gregos e os romanos, era uma arte que nós podemos chamar de arte mimética, ou seja, é uma arte de imitação. Os artistas, eles produziam sempre algo a partir de modelos pré-estabelecidos. Isso é um ponto muito importante nós pensarmos. Então, por exemplo, vamos pensar na figura de Jesus, como eu havia dito. Que modelo eu posso usar para representar Jesus? E quando eu digo isso, é muito importante nós pensarmos o seguinte: o Império Romano era um império extremamente imagético, iconófilo, que nós chamamos, ou seja, amigo das imagens. Isso, de uma forma ou de outra, acaba entrando também na ideia cristã. E os cristãos, já no século II e século III, começam a fazer imagens inclusive de Jesus. Porém, o modelo que eles tinham, qual era o modelo? Apolo, por exemplo. Porque era um jovem, cabelo curto, era um herói, era um deus. Então, é um modelo. Quando os cristãos começam a querer pintar Jesus de uma outra forma, surge um outro modelo que caberia exatamente. Qual o modelo? O bom pastor. O bom pastor, a ideia de Deus carregando uma ovelha, carregando um cabrito, carregando um vitelo, também já existia. Então, Jesus, logo no início do cristianismo, ele é pintado como bom pastor, sempre seguindo os modelos greco-romanos. Isso é algo muito importante a gente ver isso. A mesma coisa vai acontecer com a crucificação. Quando Jesus passa a ser pintado, crucificado, havia modelo? Não. Não havia modelo algum. Por quê? A crucificação era uma pena infame, não uma pena desprezível. O que os artistas começam a fazer? Inventar. Quando a gente olha os primeiros crucificados na arte, esses crucificados não têm
ligação alguma, por exemplo, com o quê? Com aquilo que nós vemos no sudário de Turim. Aí surge uma outra questão, que é a questão do carbono 14. Eu não quero me estender muito com isso, porque infelizmente o tempo é curto. Sim, Como o senhor falou da questão do carbono 14. O que é o teste de carbono 14? O teste de carbono 14 é um teste em que você pega um material arqueológico, e você tem de queimá-lo. Para quê? Para que após essa decomposição, essa combustão total, haja uma contagem do número de carbonos, de moléculas de carbono. Todo ser vivo, ele é feito de carbonos, de moléculas de carbono. O sudário, por ser de linho, ou seja, um material que foi uma planta que foi vivo, ele também tem moléculas de carbono. Então, aí fizeram o teste. A igreja, que não era dona ainda do sudário, é importante a gente lembrar, o sudário de Turim pertencia à família real italiana, a família Savoia. A família e a igreja permitem com que a igreja doasse fragmentos do sudário de Turim que foram tirados da franja, da parte inferior praticamente das franjas, e deram para esses laboratórios. Esses laboratórios chegaram a um veredicto. Qual o veredicto? Que o sudário era uma peça medieval, ou seja, era uma peça que foi fabricada entre o século XIII e o século XIV. É aí que eu mostro que a arte mostra claramente que o sudário é verdadeiro. Por quê? Porque a arte deste período, século XIII e século XIV, a imagem de Jesus, a imagem do corpo de Jesus, a imagem do crucificado é muito diferente daquela apresentada no sudário. Se o sudário de Turim tivesse sido pintado, coisa que não foi, neste período, o que acontece? Ele seguiria o paradigma da época. sim. Qual é o paradigma? Prego na palma da mão. O Jesus crucificado, por exemplo, basta ver os modelos bizantinos. A cruz de São Damião, por exemplo, de São Francisco. Não há marca alguma de sangue. Não existe coroa. Vai precisar remarcar, porque 17 horas entra a missa lá do Santuário São Judas e fica o gostinho de quero mais na nossa conversa. Fica o gostinho de quero mais. Vou pedir para o pessoal conhecer isso daqui. E é bom, vamos conhecer, comprar o livro e nos aprofundar. E fica o convite para uma próxima conversa, professor. Muito bom. Certo? Muito obrigado. Gostei muito de conversar contigo e vamos nos aprofundar nesse assunto. Muito obrigado. Fique com Deus, que eu tenho que preparar para que possa entrar à missa. Deus abençoe o seu trabalho e missão. Amém, padre. Fica com Deus. Muito obrigado pela atenção, então. Amém. Quando a conversa é boa, gente, a gente acaba indo longe e acaba esquecendo do tempo.